modo avião agora, em nome de Jesus. Amém? Nós ainda somos a igreja que crê que quando a gente abre a palavra do Senhor, é Deus que está falando. Aleluia! Então nós temos que ter respeito, amém? Glória a Deus, ter uma boa conduta diante do nosso Deus. Quem crê que quando nós abrimos a Bíblia, seja uma criança, seja um pastor, um presbítero, um missionário, uma missionária, uma pastora, é Deus que está falando, diz amém. Amém! Então é por isso que nós temos que ter reverência, postura diante do Senhor, amém? Então eu já deixei meu celular lá no carro quando eu cheguei na igreja. Desliguei ele e coloquei no carro. Eu percebi que quando eu deixo ele ligado, eu sempre recebo uma notícia que não é a notícia que vai me deixar satisfeito no meio do culto. Sempre é uma cobrança de serviço, sempre é uma notícia ruim. Então nós temos que ter às vezes essa sabedoria de deixar o celular pelo menos no modo avião. Amém? Porque se nós estamos diante do rei, se o rei vai falar com a gente, se nós estamos diante da majestade que é o nosso Deus, nós temos que deixar as coisas que são secundárias de lado. Porque nós sabemos que no mundo agora está acontecendo várias coisas. No mundo agora está acontecendo muitas coisas, mas todas as coisas que estão acontecendo estão diante das mãos e da presença de Deus. Nada que acontece no mundo, irmãos, é porque é o acaso, não. O homem cooperou para isso, mas Deus permitiu que acontecesse. Amém? E diante disso, eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem com você muito pregada, muito conhecida, mas eu creio que Deus vai falar nesta noite através da minha boca. Aleluia. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, com a glória do Senhor. Amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel 37, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Quando você vai achando, vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Vai dando aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. O título está aqui na Bíblia, é a visão do vale de ossos secos. E veio em mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Pai amado, Pai querido, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus amado, se não fosse a tua palavra, Pai, a morte do Senhor na cruz, que foi uma palavra, meu Deus amado, silenciosa na cruz. Em silêncio, meu Deus amado, o Senhor morreu, meu Pai. E disse apenas algumas palavras, ó Deus amado. Em silêncio, ó Deus amado, a maior mensagem de todos os tempos foi pregada, que foi a mensagem da cruz, Senhor amado. Que foi a mensagem, meu Deus amado, que ainda estarás comigo nesta noite. Que foi a mensagem: Maria, está vendo esse homem, está vendo João? Cuida dela para mim. Foi a mensagem, Senhor amado, que o Senhor, meu Deus amado, deixou ali na cruz da Calvário: está consumado. Foi a maior mensagem de todos os tempos, meu Pai. E eu me apego, meu Deus amado, na sua mensagem, meu Deus, no seu caminhar, no seu andar, para estar vivo, para estar de pé, num mundo, ó Deus amado, que tanto nos sufoca, num mundo que tanto nos aperta, num mundo que tanto, meu Deus amado, meu Deus amado, iníquo, meu Deus amado, num mundo, meu Deus, de aflição, num mundo, meu Deus amado, que a cada dia nós recebemos notícias ruins através, ó Deus amado, das redes sociais,
meu Deus, chamar a tua igreja nesta noite, ó Pai, para que venha permanecer de pé também, meu Deus, firme nas tuas promessas, na tua palavra. Que a tua palavra possa alcançar nossas vidas nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. Pode se assentar, batendo palma, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu me propus através do Espírito Santo de Deus, a trazer aos nossos corações nesta noite, depois de uma noite maravilhosa que alguns que estão aqui estiveram juntos, louvando e adorando ao Senhor na noite de sábado, e que quando a gente lê a palavra do Senhor e ela se torna viva nos nossos corações, que não é só uma mensagem que foi pregada 600 anos antes de Cristo e há 2.600 anos atrás, quando essa palavra ela se torna espelho, quando essa palavra se torna viva aos nossos corações, mesmo que tudo o que nós fazemos vai de encontro ao que nós queremos, mesmo que tudo que nós queremos fazer nós não alcançamos, mesmo que no mundo, nas nossas atividades que nós fazemos no nosso dia cotidiano, com tudo que nós temos passado e que o mundo tem passado, nós olhamos para a palavra do Senhor e nós conseguimos enxergar que ela é uma palavra viva, que ela é uma palavra que não é uma palavra atemporal, que ela não tem tempo. Que nós examinamos a palavra do Senhor, quando nós olhamos para a parte histórica do capítulo 37 de Ezequiel, nós vemos a história de um homem, nós começamos a entender por que Ezequiel ele foi chamado para pregar a palavra do Senhor. Nós começamos a observar que Ezequiel era um homem que nasceu numa família sacerdotal, era um homem que nasceu para ser sacerdote, era um homem que nasceu para servir ao Senhor, mas no meio do tempo que ele estava ali ainda estudando para ser um sacerdote, preparando para ser um sacerdote, porque um sacerdote ele se tornava um sacerdote a partir dos 30 anos. E Ezequiel ele conhece através dos pergaminhos, ele conhece através da palavra do Senhor, lendo sobre os pergaminhos a história do povo de Israel que saiu do Egito no deserto, caminhou por 40 anos. Ezequiel ele começa a ler Isaías profetizando, ele começa a ler sobre Jeremias profetizando sobre a vida do povo para de volta, indo para o exílio 70 anos. E Ezequiel ele começa a pensar como jovem, ele começa a pensar como homem, que seria ele e a família dele, e o povo que ele servia, que ele cantava, toda a terra dele levada ao exílio. Nós sabemos que Jeremias é um pregador que prega antes do exílio, nós sabemos que Isaías prega sobre o povo do norte sendo destruído, mas Ezequiel ele foi chamado para profetizar, aleluia, no exílio. E profetizar no exílio é muito difícil, porque quando Moisés ele tira o povo da terra prometida e leva o povo à direção a Canaã, ele prega para um povo que estava com o coração cheio de esperança em conhecer Canaã. Quando Moisés ele prega e leva um povo a caminho de Canaã, era um povo que tinha esperança de conhecer uma terra que eles não conheciam. Ezequiel com a diferença, ele prega para um povo cheio de iniquidade, cheio de pecado, que perdeu a sua terra, que tiveram antes queridos, familiares mortos à espada, e a própria família de Ezequiel foi morta pela Babilônia. Ezequiel ele perde a família dele, ele perde a esposa, ele perde alguns parentes, ele perde amigos. Interessante, irmãos, que toda vez que vai acontecer alguma coisa na terra, toda vez que o país, o Brasil, o mundo vai passar por sofrimento,
as pessoas mais pobres, as pessoas mais fragilizadas, as pessoas de menos conhecimentos são as que mais vão ser favorecidas. Quando a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor, guiado por Deus, uma coisa você tem que colocar na sua mente: o rei Nabucodonosor, ele foi usado por Deus. Tudo que ele fez foi debaixo da potente mão de Deus. Ele chega em Sião, ele chega em Jerusalém, ele leva os sábios, os profetas, os sacerdotes e as pessoas que tinham profissão, que poderiam enriquecer a Babilônia. Os pobres foram deixados de lado. As pessoas com menos instrução, que não sabiam ler, foram deixados de lado. As pessoas, as viúvas, foram deixadas de lado. Então, quando nós pecamos coletivamente, quando nós deixamos de orar coletivamente, quando nós deixamos de ser igreja coletivamente, as pessoas de maior carência na terra, as pessoas com menos informações, as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos condição financeira são as pessoas que mais vão sofrer. E quando é dado o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, quando o Espírito Santo de Deus sopra sobre a minha vida, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos que lembrar que a oração que Jesus pregou é a oração que ele chamou de Pai Nosso. É a oração que o pão é nosso, a água é nosso, o Deus é nosso e a terra é nossa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E quando você negligencia, quando eu negligencio a palavra do Senhor, eu estou deixando o próximo de lado. Principalmente você que tem ministério. Principalmente você que tem o chamado e está parado. Principalmente nós que temos chamado. Nós não seremos poupados das consequências que o mundo vai passar. Nós não seremos poupados de nada que o mundo vai passar. Pelo contrário, a Bíblia fala que no mundo nós passaremos perseguições. Jesus vai falar que nós seríamos perseguidos, nós faríamos aflições. Mas ele fala: aquele que vencer receberá o galardão da vida. Aleluia. Aleluia. E Ezequiel, irmãos, ele é levado ao exílio. Ele começa a chorar, ele começa a clamar ao Senhor, porque ele via que aquele povo que antes escutava a palavra do Senhor, aquele povo que tinha templo, aquele povo que tinha sacerdote, aquele povo que tinha profeta verdadeiro e também tinha profeta de verdade, agora está nas mãos de outro reino, agora está servindo a Deus em outro reino. Ele vendo que aquele povo não tinha mais a palavra do Senhor, ali já não havia mais tempo, ele olha para aquele povo e começa a buscar em prol daquele povo. Tem hora que a gente vai enxugar gelo. Tem hora o outro cuidou, mas é Deus que deu o crescimento. Aleluia, Deus. Você tem que entender que você não é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus. Você tem que entender que você não é o profeta verdadeiro é Jesus. Você tem que entender que você não é um super-homem, que você não é uma mulher maravilha, que você não é um homem que tem superpoderes. Porque até no mundo dos super-heróis eles também passam por problemas. Até no mundo dos super-heróis eles também têm as suas dificuldades. Você tem que entender porque por ter o Espírito Santo de Deus não faz você maior que ninguém. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o menor. A nossa missão aqui na terra não é se servir, não é se servir da palavra de Deus, não é usar a palavra de Deus para ser bem-sucedido. A nossa missão aqui é servir o mundo, é servir as pessoas, é servir
Aleluia. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, aqui na terra, 99% dos cristãos não reconheceriam Ele como Messias, o Salvador. Porque muitos estão esperando Ele com fogo. Ele veriam com misericórdia. Muitos estão esperando Ele com uma palavra que vai chegar e vai impactar. Ele chegaria na viúva e acolheria a viúva. Muitos estão esperando Ele como um Deus que vai destruir tudo. Ele veio com mansidão, com humildade, secou os pés dos seus discípulos. Talvez o Cristo que você acha que conhece é um Cristo que triunfa, mas na cruz não existe triunfalismo. A morte de cruz, ninguém triunfa na cruz. A cruz ela só se torna triunfante depois que é consumado todos os nossos pecados levados sobre a vida dele. E o que tem a ver com o profeta Ezequiel? Tem tudo a ver. E o profeta Ezequiel, ele continua pregando, ele continua falando da palavra do Senhor. E veio a palavra sobre mim, o Senhor me levou com o Espírito, me pôs no meio de um vale e estava cheio. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, ou seja, não existia vida. E me disse: filho do homem, poderás viver estes ossos? Ezequiel vira para Deus e fala: eu disse, Senhor, tu que sabes. Quem sabe das coisas é Deus, irmãos. A gente está em busca de muita sabedoria. A gente está em busca de muita coisa, mas quem sabe das coisas é Deus. Quem conhece o que vai acontecer amanhã ao meio-dia com você é Deus. Quem acontece que a gente está fazendo plano às vezes para quarta-feira, para quinta-feira e para sexta-feira, mas as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Aleluia. O profeta vira e fala: Senhor, tu sabes. O verdadeiro homem e a mulher de Deus, os discípulos de Deus, ele sabe que ele pode descansar no Senhor. Tem horas que acontecem tantas coisas com a gente, sonhos perturbadores, notícias perturbadoras, coisas que vão tirar o nosso sossego, que vão nos dar aflição. Mas quem conhece o que vai acontecer verdadeiramente é Deus. Há 5 anos atrás, quem era você? Há 10 anos atrás, aonde você estava? Há 6 anos atrás, aonde você estava? Considerando você, olhando para trás, onde você estava e agora onde você está. Talvez o seu passado foi um passado de glória. Talvez no passado você triunfou. Talvez no passado você foi um grande evangelista. Talvez no passado você foi uma pessoa muito próspera. Talvez no passado você profetizou. Talvez no passado você fez coisas grandes. Talvez no passado você foi uma pessoa que aonde colocava a mão prosperava. Talvez no passado você era isso e aquilo. Mas nós não podemos viver de passado, nós temos que viver de presente. Aleluia. E olhando para o futuro. Se Ezequiel olhasse para o passado dele, irmãos, o passado dele era um passado de glória. Mas ele acreditava no mesmo Deus que eu acredito. Ele acreditava no mesmo Deus que eu quero crer que você também acredita. Ele cria que Deus, irmãos, falava através dos profetas. E os profetas profetizaram que o povo ia passar 70 anos, aleluia, na Babilônia. E assim como os profetas profetizou, assim Deus o fez. Aleluia. Agora ele tem que levantar, ele tem que profetizar para uma nação que estava exilada, estava morta espiritualmente, uma nação que estava morta fisicamente, uma nação que estava sob jugo, que estava sob escravidão, que estava servindo a Babilônia. Agora Ezequiel, ele tem que profetizar para os rebeldes que estão exilados. Então ele começa a orar e Deus fala com ele. Deus fala com ele: você está vendo esses ossos aqui em visão? Ezequiel é levado em visão. E os ossos, eles eram numerosos. Ali era um grande exército, ali se simbolizava um grande exército. O que estava acontecendo naquele momento era que Sião, Jerusalém, aleluia, já não tinha mais exército. O exército estava morto, já não existia mais a soberania
Deus mostra para Ezequiel um exército. Como é que estava o exército? Morto, seco, inúmeros. Não tinha nervo, não tinha carne, não tinha cabelo. Eram ossos sequíssimos. E muitos. Deus sempre vai falar de uma maneira com que o povo dele consegue entender. Deus sempre vai falar de maneira misericordiosa para que o povo de Deus venha entender o que Ele quer falar. Aquele pergaminho com aquela visão que Ezequiel teve, ele seria aberto no futuro. Assim diz o Senhor Jeová: estes os ossos, eis que farei entrar sobre espírito e vivereis. Só que Ezequiel estava passando pela metade do tempo que foi prometido sobre a Babilônia. 35 anos, 37 anos, que o povo ainda ia ficar exilado. Então presta atenção numa coisa, meu querido. Deus, profeta profetiza para um povo que Deus ia levantar uma grande nação. Só que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Antes Deus tinha usado o profeta para falar que o povo ia ficar exilado 70 anos. Então Deus não vai voltar atrás daquilo que Ele falou. Deus tinha um propósito através do exílio. Deus tinha um propósito através do sofrimento. Deus queria que aquele povo se voltasse para Ele. Deus queria que aquele povo, através do sofrimento, através das perdas, através da morte, através da fome, através do esquecimento, eles se aprendessem que Deus ainda estava vivo. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que vão viver a vida toda andando no deserto, mas Deus estará com ela. Tem pessoas que vão viver a vida toda exiladas, mas Deus estará com elas. Tem pessoas que vão viver a vida toda passando pela prova, vivendo na provação, mas Deus estará com elas, porque Deus não prometeu vida boa para ninguém. Deus não morreu na cruz para você ter sucesso, Ele morreu na cruz para você ter salvação. Aleluia. Que é isso, pastor? Aí você está me desanimando? Acho que eu não vou voltar mais não, hein? Vou para aquela igreja lá que carrega a arca da aliança, que toca o chifre, que promete lá que se eu dar 100 eu vou receber 1000, que fala que eu vou cortar a cabeça do gigante. Meu querido, examinar as escrituras. A gente vai contar a nossa história para cada um aqui. Nós estamos todo mundo precisando de bálsamo. Nós estamos todo mundo precisando de um pouquinho de alegria. Não tem ninguém aqui passando por um momento assim de falar assim: nossa, que felicidade, eu estou garantido. Não tem não. Mesmo aquelas pessoas que estão estabelecidas financeiramente, elas têm dentro delas um vazio imenso. Mesmo aquelas pessoas que ganham dígitos à direita, ganham 40, 30 mil, elas também passam por problemas. Mesmo as pessoas que são bilionárias, que são bilionárias, elas também passam por problemas, porque os problemas eles mudam de lugar, mas os problemas eles sempre acompanharão a humanidade. Tem a pessoa que acha: não, se eu ganhar na Mega Sena, dá virada, meus problemas estarão resolvidos. Não, não se engane não. Talvez você vai poder ter o seu carrão, talvez você vai poder ter uma casa boa, um plano de saúde bom, mas felicidade não. A felicidade é só no céu. Só no céu. E aquele povo estava ali. E Deus promete levantar um grande exército. Deus promete levantar um povo numeroso. Deus promete levantar um exército. E esse exército venceria o mal. Esse exército seria vencedor. Esse exército ia se opor contra as forças do diabo. Esse exército voltaria a adorar a Deus. Esse exército voltaria a louvar a Deus. Esse exército voltaria a defender a lei. Voltaria a defender as pessoas. Esse exército era o que era prometido na boca de Ezequiel, no capítulo 37.
Irmãos, quando você vai ler sobre o exílio, você vai ver que poucas pessoas que se garantiam, eram poucos que adoravam a Deus, porque infelizmente naquela época Deus ainda estava num lugar geográfico. Infelizmente naquela época ainda Deus falava só através de profetas. Infelizmente naquela época o templo ainda estava em Sião, o templo ainda estava em Jerusalém, e o templo já estava destruído. Mas eu agradeço a Deus toda vez que eu leio João 4, quando aquela mulher vira para Jesus e fala: Deus, aonde eu devo te adorar? Jesus fala: olha, haverá um tempo em que meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E aquela mulher vira para Deus e fala: eu adorarei o Senhor em Betel, aonde os meus pais de Jacó adoravam. Não, ele fala: haverá tempos em que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não há lugar, não há geografia, não há igreja, não há espaço. Aonde essas pessoas estivessem, elas conseguiriam adorar a Deus, porque já não há mais lugar. Eu sou o lugar, o meu coração é o lugar, a minha vida é o lugar. Eu sou um adorador por excelência, portanto já não existe mais lugar de adorar. Glória a Deus. E tem horas, irmãos, que vai ser complicado mesmo. Porque tem horas que eu olho e falo assim: poxa, tanto tempo de as pessoas escutando o Evangelho e praticando as mesmas coisas, que tristeza. Tanto tempo pregando a mesma palavra, as pessoas fazendo as mesmas coisas. Tanto tempo pregando um Deus de paz e a pessoa sendo uma pessoa que quer sair na porrada com todo mundo. Tanto tempo pregando um Deus de amor e a pessoa consegue trair o seu cônjuge, consegue trair a sua esposa, consegue trair seu esposo. Tanto tempo pregando o amor de Deus e a pessoa não ama os filhos. Tanto tempo pregando o amor de Deus e a pessoa não consegue ser solidária. Tanto tempo pregando o amor de Deus, falando que Deus é amor, que Deus ele é um Deus maravilhoso, que Deus ele é um Deus verdadeiro, e Jesus é um Jesus que veio na terra pregar, e ele foi, aleluia, um Deus verdadeiro que se encarnou e desceu na terra, e as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Aí eu entendo que tem pessoas que vão ficar a vida toda no deserto. 40 anos é uma vida toda, irmãos. Não estou falando uma abobrinha aqui, não. 70 anos é uma vida toda. Mas o importante não é do jeito que você começou. O importante é o jeito que você vai terminar. Se no final da sua vida você virar como Timóteo virou no capítulo 4, no versículo 13, e falar assim: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé, você já será vencedor. Vencedor você será. Quantos poderão dizer isso no final da sua vida? Quantos poderão dizer no final da sua vida que combateu o bom combate? É necessário que nós, como esses soldados aqui, como Timóteo também se falou na língua de um soldado, de combater um bom combate, nós também temos que combater os nossos combates. Qual que é a guerra espiritual que você está passando? Qual é a guerra espiritual que você está passando? Muitas das vezes a nossa luta, irmãos, ela é dentro da nossa mente. O diabo, ele vem soltando dados inflamáveis contra a nossa vida. Quando você se assusta, você está perdido dentro da sua própria consciência, dentro do seu próprio coração. A nossa guerra começa dentro de nós. A nossa guerra contra o inimigo, contra o diabo, contra as coisas do diabo começa dentro da nossa mente. Avalia para você ver. Toda vez que você começa a semana com pessimismo, a sua semana é toda pessimista. Mas a semana que você começa falando: seja feita a tua vontade, Deus, mas se o Senhor puder me abençoar nisso, nisso e naquilo, se o Senhor puder ser comigo nisso, nisso e naquilo, parece que as coisas melhoram. Vem aquele refrigério. Não é verdade? Quem já passou por isso?
Deus queria levantar um grande exército. Ele ia levantar um grande exército. E Ele quer levantar um grande exército. Aleluia. Nós sabemos que a casa de Davi, viria o nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que para Jesus nascer, o muro teria que ser reconstruído. O templo seria reconstruído. Aquele povo que entrou na Babilônia com 10 anos, 15 anos, voltaria para Sião. E acontece que quando o profeta Isaías profetiza também 200 anos antes da destruição da Babilônia, o profeta Isaías ele profetiza a destruição da Babilônia. Olha como é que Deus faz. Muitas vezes você acha que Deus vai usar um homem de Deus para te abençoar, porque você coloca dentro de uma bolha, sabe? Você acha que um evangélico vai te abençoar. Você acha que o pastor vai te abençoar. Você acha que uma pastora vai te abençoar. Você acha que um irmão em Cristo vai te abençoar. Mas quem Deus usa para tirar o povo da Babilônia, para liberar o povo, é um homem chamado Ciro, o Grande, que não era da parte de Deus, que não era judeu. Irmãos, eu posso falar com você a experiência que eu tive. Deus, pastor Deus. Você pode ter uma experiência diferente. Não quer dizer que eu estou ditando para você ter uma experiência igual a minha. Mas as maiores experiências que eu tive de ser abençoado até hoje foi de pessoas que são ímpias. São de pessoas que não processam a mesma fé que eu professo. São pessoas que não clamam o mesmo Deus que eu clamo. Mas são pessoas que estão sobre as mãos fortes do Senhor. Então para de colocar Deus dentro da sua bolha. Para de achar que Deus vai usar você no roteiro que você escreveu, do jeito que você imaginou. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. É importante você saber que Deus não vai usar do jeito que você quer, do jeito que você imagina. Ele vai te abençoar na hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. O rei Ciro, Aleluia, Deus. ele vê Daniel profetizando. Ele vê tudo que Daniel era um homem de Deus. Ele resolve liberar o povo para voltar para Sião. Aquele povo volta para Sião de novo. Quem é que Deus usou? Foi algum profeta? Não. Foi algum sacerdote? Foi algum rei? Judeu? Não. Ele usou ímpios para mostrar que as mãos de Deus, ela vai muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós imaginamos como seres humanos, porque a palavra dele tem que se cumprir. A palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. E o profeta Ezequiel, ele continua profetizando e Deus dá visão para ele. E olhei e eis que viu nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então disse: profetizai ao espírito, profetiza. Ó filho do homem, diz: espírito, assim diz o Senhor Jeová, que vem dos 4 ventos, o espírito que assopra os 4 ventos, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. O profeta obedece: e profetizei, e ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército tão grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão sem esperança. Eu estou falando aqui para pessoas que já falam que para mim não tem mais jeito. Eu estou pregando para pessoas que falam que para mim já não há mais, para mim já não tem mais tempo. Eu já estou velho. Tem pessoas que têm 40 anos e acham que está velho. Tem pessoas que têm 50
estava morto, sem esperança. Aonde tem morte não tem esperança não, meu querido. Aonde não tem vida não tem esperança não. E tem muita pessoa que está viva, e tem muita pessoa que está respirando, e tem muita pessoa que está vendo, que está enxergando, que está palpando, mas está sem o Espírito Santo de Deus. E sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Lamentações de Jeremias fala assim: as misericórdias do Senhor são a forma de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, se renova a cada manhã. Nós sabemos que Joaquim, que era o rei da época, o neto dele, ele volta de volta para o exílio. E o neto de Joaquim, ele começa a reconstrução do templo. E através do neto do rei Joaquim, vem a geração de Jesus. Através da geração desse homem, Deus continua fazendo aquilo que Ele queria fazer, que era construir novas pessoas, que era derramar salvação. Aquelas pessoas até perderam seus corpos físicos, aquelas pessoas perderam as casas, mas elas não perderam o direito da salvação. Elas não perderam o direito de estar com Deus que era prometido do pai Abraão. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Versículo 12. Portanto profetize e diz, assim diz o Senhor Jeová: eis que abriu as vossas sepulturas, e os vossos farei sair da vossa sepultura. Ó povo meu, vos trarei a terra de Israel. Vem Jesus, tempos depois, 600 anos depois de Jesus, ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia. E hoje, quando eu olho para esse exército aqui, eu me imagino no meio desse exército. E hoje, quando eu olho para esse exército que estava morto, quando eu olho para esse exército que não tinha negro, quando eu olho para esse exército que estava com osso sequíssimo, que estava sem o Espírito Santo de Deus, eu começo a olhar para minha mãe e vejo que ela também faz parte desse exército. Quando eu olho para ele, o profeta Ezequiel profetizando em Isaías 37, eu posso ver na vida da nossa irmã Thaís, aleluia, que ela era uma daquelas que estava destinada em ser uma soldada, em ser uma mulher de Deus. Quando eu olho para aquele exército, eu olho para Camila, aleluia, para a Águida Camila, e vejo que ela também fazia parte desse exército, que ela também seria cheia do Espírito Santo de Deus, que ainda que ela se arraste, ainda que ela se entristeça, ela sempre estará debaixo das potentes mãos de Deus. Quando eu olho, aleluia, para Isaías, para Ezequiel 37, eu olho para você, Marcelo, mesmo você não sabendo de nada, eu sei que você também estava profetizado em Ezequiel 37. Quando eu olho para Ezequiel 37, eu olho para minha esposa Tatiane, eu olho para minha filha, aleluia, Nicole, eu olho, aleluia, para o pastor Lório, para Gacilone, pastor Douglas, eu olho para a pastora Beatriz, eu olho para todos que estão aqui e vejo que é necessário para que você seja levantado todo dia e o Espírito Santo de Deus se assopre sobre a sua vida, porque nós fazemos parte desse grande exército que foi profetizado no livro de Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Aleluia. 600 pessoas foram exiladas, e Deus fala que vai levantar um grande exército. Não é um grande exército. Ezequiel estava apontando para o futuro. Ezequiel estava apontando para a morte de Cristo na cruz. Ezequiel estava profetizando algo que nem ele tinha dimensão do que ele estava profetizando. Ele estava profetizando de algo mais que ia alcançar várias gerações, que iria alcançar várias vertentes, que iria alcançar vários continentes, que iria alcançar várias etnias, que iria alcançar pessoas de várias culturas, de várias cores, pessoas de nações diferentes. Ezequiel estava profetizando que Deus iria levantar um grande exército numeroso e cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.
Aleluia. E a palavra de Deus ela vai cumprimentando. Quando eu vejo Joel profetizando que o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne, eu vejo que eu também estava sendo profetizado através do profeta. Aleluia. Joel. Porque a palavra do Senhor ela é atemporal. Então, se você, meu irmão, se encontra fraco, se você se encontra disperso, se você se encontra exilado, se você está sob dura servidão, se você se encontra triste, perdido, caído, sem esperança, eu quero falar com você que Deus está levantando um grande exército. Soldado não pode olhar para trás, não. Colocar a mão na barra da espada, colocou o escudo. Tem que seguir firme na frente, porque o nosso general é Cristo. Eu quero dizer para você, se está difícil com Cristo, sem Cristo está bem pior. Está bem pior. Porque além de você passar tudo que o mundo está passando, você ainda pode perder a sua salvação. Aquele povo queria voltar para Sião, irmãos. Mas quando eles estavam em Sião, eles não deram valor. Aquele povo queria o templo, mas quando o templo estava construído, eles adoravam os deuses dos caldeus, dos amorreus, dos heteus, dos filisteus. Aquele povo sempre quis ter um Deus de gesso, um Deus de estátua. Aquele povo estava prostituído. Nós somos igual àquele povo. Temos tudo na mão. Temos tudo para dar certo. Temos tudo para ser feliz dentro do Evangelho de Cristo. E eu lamento muito em compartilhar com vocês que pastores, irmãos, não são generais, são pastores. Tem hora que o osso seca também. Tem hora que a gente lamenta. Profetizar no meio do exílio é muito difícil. Irmão, nós estamos exilados. Esse mundo aqui não é nosso, não, irmãos. Jesus falou que o mundo já é do... Nós estamos no exílio, irmãos. Esse mundo não pertence a gente, não. A gente se encontra, a gente se diverte, a gente bate um papo legal. Às vezes a gente come um churrasco, às vezes a gente consegue comprar um carro, às vezes a gente consegue alugar, às vezes a gente consegue bater uma laje, consegue ser feliz por alguns momentos, mas nós estamos exilados. Esse mundo não pertence, a janela desse mundo não pertence a gente. O que pertence a gente é Sião, é a Sião celestial. Você está exilado deste mundo, você está neste mundo de passagem. Nós estamos igual ao povo na Babilônia, só que a nossa Babilônia é espiritual. E eu creio que em breve, sendo coletivamente ou sendo individualmente, eu estarei em Sião. Aleluia. Aleluia. Eu estarei nas mansões celestiais com Cristo. Nem que seja sentado no último banco, nem que seja comendo da migalha que cai da mesa dele, eu estarei com ele nos céus, porque eu estou aqui de passagem, porque esse mundo não é para mim. Eu não sou morador desse mundo, eu sou morador de Sião. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você viver achando que nesse mundo você vai ter sucesso, você vai ser um fracassado. Enquanto você tiver aspirações mundanas, você será um fracassado. Mas no dia que você entender que você é cidadão do céu, você terá refrigério, você terá momentos felizes, mas você vai olhar para o futuro e vai falar: meu descanso está no Senhor. A minha satisfação é estar na casa do Senhor. Aleluia.
E essa igreja aqui é um pequeno embrião do embrião do embrião daqueles que vão morar no céu. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você nesta noite, meu querido.